Olá, bom dia, muito bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova. Muito obrigado pela carona, obrigado a você também que nos acompanha através da Rádio Nova FM, pelas ondas do rádio. Olha, eu estou trazendo, lembra daquele assunto polêmico que a gente falou aqui, feminismo, antifeminismo, e a gente falou a semana passada, na última terça-feira, discutiu, conversou, trocou ideias, deixou aflorar, mas o tempo foi curto, foi embora, acabou rapidamente. E a gente vai voltar no assunto, minhas convidadas estão aqui de volta, a Joana Figueiredo, que é pedagoga e que é feminista, e Sabrina Thaís, que é professora e antifeminista. Aí eu fiquei sem entender por que uma é professora e a outra é pedagoga. Eu vou tirar a dúvida aqui com elas. As duas, o primeiro bom dia, são pedagogas? Bom dia. Bem, posso falar? Eu acredito que somos todas professoras, né, as duas, mas acho que a Joana trabalha com os menores, né, Joana? Ou não? Em relação à área da pedagogia, a gente trata como não especificando como professora, porque a pedagoga e o pedagogo, ele pode não ser professor. Não exercer. Não exercer a profissão, mas no sentido de estar em outros espaços. Tem a pedagogia empresarial, tem a pedagogia hospitalar, tem a pedagogia dentro do Tribunal de Contas, tem pedagogo dentro do Tribunal de Contas, fazendo trabalhos burocráticos, organizando projetos sociais, projetos institucionais. Então, não é especificado somente como professor, a gente ensina também, a gente está habilitado para dar aulas de todas as disciplinas, da educação infantil até o ensino fundamental 1. E aí, não se restringe a isso porque a gente é preparado também para outras áreas, para estar em outros ambientes não escolares também. E em relação a Sabrina, como ela é da área de letras, é mais específico, professora professora que pode ser de português, de inglês e de espanhol também. Então, a área dela é essa, mas o campo da pedagogia ele é mais vasto, imenso, dentro de todo o campo da educação. E aí é isso, por isso que a gente fala pedagoga. Isso, eu sou pedagogo, viu? Eu tive oportunidade, era bom porque era uma sala que só tinha eu de homem. Pense numa época boa. Eu estudava, só tinha mulher e a gente brincava, conversava, e eu era o destaque porque só tinha eu de homem. E aí eu quis tirar essa dúvida para que você em casa pudesse entender exatamente o papel de cada uma. Não sei se ficou claro, mas para mim ficou. Lembrou, né? Ela é professora, ela é pedagoga. Nem todo pedagogo está em sala de aula. Exatamente. Mas todo professor está em sala de aula. Isso. Então é mais ou menos essa a diferença. Veja só, a gente vai relembrar um pouquinho de terça-feira passada para poder a gente entrar no debate hoje, aquele vídeo, né? Falando sobre o feminismo e o antifeminismo e como foi discutido aqui. Vamos dar uma olhadinha. A cada 11 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. A cada 4 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 2 horas, uma mulher é morta. São dados que colocam o nosso país, o nosso Brasil, como o 5º país onde mais se matam e violentam mulheres. E por que se violentam essas mulheres? E por que a gente coloca o nome de feminicídio? Muitas pessoas podem dizer, não, mas os homens morrem também diariamente. Os homens também morrem, os homens são assassinados, só que os homens morrem por situações diferentes. As mulheres morrem por serem mulheres, a questão do sexismo. Elas morrem dentro dos seus lares, né? São estupradas dentro das suas casas, independente de estar com roupa curta ou não estar. Né? De ter 6 anos de idade e ser estuprada dentro de casa pelo pai, pelo tio, não é verdade? Então, a nossa luta é contra esses dados de violência, que são dados de violência machistas, né? Porque se você diz que é antifeminista, você está desmerecendo a luta histórica de tantas mulheres. Mas... A luta, por exemplo, de estarmos aqui nesse espaço falando, porque até anos atrás... Década de 50, 40, as mulheres eram reclusas em seus lares. Mas você não diz que seu movimento permite que as pessoas decidam o que elas querem? Elas não podem ser também antifeministas? Deixa eu ver aqui. Sabrina, o que você está defendendo é o direito de poder ser o que quiser também? Exatamente, né? Por esse direito que eu tive a escolha de não entrar no movimento feminista, né? Porque
quando eu falo que sou antifeminista, as pessoas acham que eu sou contra a mulher. Isso é impossível, né? Porque eu, como mulher, não poderia estar contra algo que iria me beneficiar. Mas a gente vê o movimento feminista não como apenas um movimento que está ali para as mulheres, e sim um movimento político, como a Joana falou, que tem interesses políticos, tem interesses que não visam apenas a mulher como um ser humano, mas sim como massa de manobra para alcançar os objetivos políticos, né? Então, o feminismo, ele não é bom não somente para as mulheres, ele é bom também para os homens, porque dentro de uma sociedade machista, os homens também sofrem seus dilemas. Tem uma sociedade de fato em que se respeitem homens e mulheres, porque ainda hoje nós mulheres trabalhamos em jornadas duplas, triplas, pelas questões machistas. Antes as mulheres tinham ainda assim o direito de falar, não, eu quero ficar em casa. Mas hoje, se eu disser isso, se eu digo isso para alguém, ou me chamam logo de retrógrada, né? Diz que o que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu quero cuidar da minha família, né? Então, antes de continuar essa frase, eu queria dizer que eu já fui feminista. Eu já não militei tanto quanto Joana, que eu conheço já daqui de Caruaru, da cidade, mas eu já militei. Mas quando eu tinha uma ideia muito inocente do que era o movimento. Então, quando eu comecei a ver, quando eu percebi que homens e mulheres eles têm aptidões diferentes. Então, a união... Estímulos diferentes, gostos diferentes, né? Quando você fala que a mulher... São estimulados. Na infância a gente é estimulado a brincar de boneca, a pilotar o fogão, e os homens são estimulados a desde cedo. Não, estimulados não, a gente já nasce com... eu conheço um homem que nasceu brincando de boneca. Pesquisas já derrubaram e gostava de boneca desde criança. Como a questão o feminismo traz muito a liberdade sexual, né? A gente, desde os anos 60, né, que com o movimento cresceu mais e que as mulheres vêm pedindo por liberdade sexual. Só que o que ninguém avisa as mulheres, né, o que ninguém vê na televisão é as consequências psicológicas que a mulher tem e que não atinge diretamente ao homem. Por exemplo, se você vai fazer sexo com várias pessoas, a mulher, ela sente a necessidade de ter alguém, deu sexo com amor. Então, quando a gente liberta essa coisa e deixa então vamos ser igual ao homem, é como se a mulher não fosse importante sendo ela só vai ser importante quando ela se igualar ao homem. Muito bem, tá aí Joana e Sabrina, vamos voltar agora para a nossa realidade de hoje. Ficou nós falamos, e eu acho que era isso que você ia dizer, a gente terminou o programa, a gente falando sobre aposentadoria, que eu fiz um questionamento. Eu disse, como é que as feministas veem a aposentadoria? A mulher hoje se aposenta 5 anos antes do que o homem. Mas, no entanto, ela vive mais de 5 anos do que o homem, segundo estatísticas. Ou seja, ela tem 10 anos aí de diferença. Se é direitos iguais, não tinha que ser pelo menos todo mundo na mesma época, do mesmo jeito? Vamos lá, então, pensar e falar sobre isso. Bom dia. Primeiramente, fora Temer, não posso perder essa oportunidade. Sim. Na década de 70, quando essa lei foi sancionada, o que se levava em consideração era justamente a jornada dupla das mulheres. Então, percebia-se que como as mulheres trabalhavam mais, hoje em dia a gente ainda tem homens que dividem tarefas, mas na década de 70 isso era uma realidade muito distante. Mulheres que tinham muitos filhos e que as condições econômicas eram muito difíceis e muitas vezes o homem só trabalhando não dava conta de suprir as necessidades, então a mulher tinha que sair também para trabalhar. E aí, além de sair e trabalhar fora, na jornada dupla, manhã e tarde, ao chegar em casa, todos os afazeres domésticos era obrigação dela. Recaíam sobre ela. E o homem não, chega em casa e descansa. Perna pro ar, ligar a TV, fica no controle remoto, tuc. Exatamente. E ainda passou o Dia dos Pais, né? Eu dei uma volta pelo centro e eu vi inúmeras poltronas do papai em promoção. No Dia das Mães a gente não vê isso, eu vejo fogão e máquina de lavar. Mas enfim, então foi levado em consideração essa questão. Já se tinha noção de que as mulheres vivem mais, porque as mulheres de certa forma cuidam mais da sua saúde, né? Vão mais ao médico, cuidam mais da sua saúde. E os homens, pelas questões machistas, eles ganham um distanciamento em relação a ir ao médico. Eles acham que é coisa de mulherzinha, de certa forma. Que, por sinal, o nosso ministro da Saúde,
2 semanas Disse uma atrás, frase muito infeliz, né? Que o homem não ia pro médico porque não tinha tempo, trabalhando muito. Não, não é por isso. As mulheres também trabalham, mas é justamente por causa do machismo. Ele não vai ao médico porque não é cultural do homem se cuidar da aparência, principalmente na década de 70. Então essa lei, ela foi aprovada levando em consideração isso, que as mulheres, por merecimento, por trabalharem tanto em jornada dupla, tripla, deveriam se aposentar mais cedo e ter esse tempo de descanso, até porque as obrigações domésticas com os filhos, com o marido que ficava doente e tudo mais, recaía sobre as mulheres. Só que o que nós feministas desejamos não é nos aposentarmos mais cedo do que os homens. O que nós queremos é direitos iguais. Logo, se os riscos forem iguais, também de certa forma. Certo? Então, nós temos alguns direitos e políticas públicas conquistadas e necessárias e que a gente pauta porque os riscos que nós corremos são muito maiores em relação aos homens. Então, assim, aproveitei para trazer dados da Pesquisa Nacional de Domicílios, o PNAD, que é organizado pelo IBGE, que diz que as mulheres gastam 23,9% de horas de semana cuidando dos afazeres domésticos, enquanto os homens é apenas 9,7%. Então, se a gente for fazer o cálculo, são 40 horas semanais de trabalho no comércio, em outras atividades, e 9,7% as mulheres trabalham em casa. E se a gente fizer uma multiplicação, Joana, eu vou em casa, vou paralisar deixa eu só você. finalizar Não, rapidinho. eu vou voltar para esse assunto, a gente vai falar Certo. sobre ele agora. Eu só quero fazer uma pergunta aqui à Sabrina. O que é que você acha? Como é que você vê essa situação da aposentadoria, do tempo? No tempo de trabalho. Então, como a gente tinha começado a semana passada, alguns homens e mulheres têm trabalhos diferentes, né? Óbvio isso. Por exemplo, como a Joana falou semana passada, as mulheres trabalham no mesma função e ganham menos. Eu queria saber, eu queria que alguém me mostrasse isso, porque se a mulher que faz a mesma coisa, faz o mesmo trabalho de homem, ganha menos, então as empresas, é uma coisa lógica, as empresas iam preferir mulheres a homens. Se ele pode contratar alguém que pode fazer o mesmo serviço, pagando menos, é lógico que eles vão contratar mulheres. Só que isso aí a gente precisa trazer esses dados, precisa ser mostrado, porque, por exemplo, os homens, eles trabalham fazem trabalhos que geram mais esforço. Que Você eles acha têm que mais... homem e mulher ganham iguais? Não, não porque eles trabalham na mesma coisa e ganham igual. Eles trabalham em funções diferentes, né? A mulher tem aptidão para fazer coisas diferentes. Por exemplo, uma que está agora nas Olimpíadas, né? Tá todo mundo falando que Marta ganha menos que Neymar. Mas Então, só que... Espere, guarde isso aí só um momentinho também, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com o programa Opinião, e esses dois assuntos, tanto a estatística como o salário dos homens e mulheres, a gente vai discutir aqui. A gente volta já.